Seja bem-vindo ao podcast da Pontes de Amor, Criança em Foco. Este podcast é feito para pais, profissionais que trabalham, que lidam com crianças e adolescentes que vêm de histórias difíceis. E hoje a gente tem o prazer de receber o Dr. José Roberto Poiani. Muito bem-vindo. Olá, obrigado pela oportunidade. Sempre um prazer poder estar aqui e conversar sobre temas tão importantes. Obrigada por ter aceito o convite. Também está a Sara Vargas aqui ao meu lado. Oi, Anne, tudo bem? Olá, pessoal. Doutor Zé Roberto, quem é José Roberto Poiani? Conta para nós. José Roberto Poiani, juiz titular da Vara da Infância e Juventude de Uberlândia desde 2013. A nossa vara ela é específica para lidar com crianças e adolescentes, nós temos essa especialidade. Eu também integro a Coordenadoria da Infância e Juventude do Tribunal de Justiça de Minas Gerais, onde nós temos a oportunidade de transitar por muitos lugares. As Minas Gerais são muitas, né? No estado e também em outros estados, para levar sementes, para trazer sementes, sempre com foco na criança e no adolescente e nas famílias. Muito bem. Que bacana, né? Um excelente trabalho, né? Um juiz de muito respeito, né? E de muita admiração nossa também, né, Sara? Referência nacional. Eu viajo por aí, falo doutor Zé Roberto Poiani e falo, com licença, ele é o meu juiz. Isso só aumenta o nosso compromisso, porque a gente percebe que está fazendo um trabalho que está sendo adequado, o nosso compromisso é cada vez buscar melhorar mais, qualificar mais, permitir que a gente abra um pouco as portas da justiça, que ainda é entendida muito como um lugar de julgamentos, um lugar de isolamento. É preciso que o Poder Judiciário cada vez mais pise no chão da fábrica, que ele transite. O juiz da infância e juventude é esse juiz de rede. Tem que ser esse juiz que está nos espaços, que dialogue com as instituições. E nesses momentos de diálogo, os diálogos têm que ser horizontais. Isso é a fonte, é a base de que a gente vai construindo as pontes de amor que precisam as crianças e os adolescentes, não é isso? É isso mesmo. Tá vendo? Encaminhe esse podcast para o seu juiz. Muito bom. Doutora, a gente vai falar hoje sobre o tempo na adoção. E aí eu gostaria que você começasse falando para nós quais são os fatores legais, os aspectos legais do processo da adoção. O processo de adoção ele passou por uma sensível alteração e melhoria em dois momentos legislativos. O primeiro foi em 2009, com uma lei que foi denominada Lei da Adoção, tamanhas foram as alterações que trouxe. E também em 2017, né, pela Lei 13.509. Foram dois marcos legislativos que deram uma acentuada melhora no processo adotivo. A partir de 2009, então, se previu alguns critérios para que as adoções fossem melhor conduzidas. O curso preparatório, né, o Cadastro Nacional de Adoção, que foi criado em 2009 e em 2019, a partir da lei de 2017, ele foi aperfeiçoado para criar o Sistema Nacional de Adoção e de Acolhimento, e os prazos também foram sendo modificados. Hoje, para falarmos objetivamente sobre o tempo, a preparação para uma adoção deve, segundo a lei, durar 120 dias, pode ser prorrogável uma vez. Um processo de adoção também deve durar 120 dias e também ser prorrogável uma vez. E existem também um marco para que a criança e o adolescente fique no acolhimento familiar ou institucional, que era de 2 anos, passou para 1 ano e meio. E essas são mensagens que o legislador traz para dizer: agilizem mais os processos, deem mais prioridade ao trâmite de processos que envolvam crianças e adolescentes que estão afastados de suas famílias. Resolvam a situação jurídica dessas crianças e deem a elas o direito de estar numa família, se essa for a escolha delas. Então, nós trabalhamos hoje muito com o fator tempo, mas sem aquele assodamento, sem aquela pressa, sem atropelos. Afinal de contas, nós estamos lidando com histórias, não é, Sara? Com histórias de pessoas que já buscaram a chegada de filhos, às vezes pela via biológica, e não tiveram possibilidades, e elas precisam de ser bem acolhidas e bem preparadas para isso. E de crianças que passaram por histórias difíceis em suas famílias, e elas precisam, usando um pouco dessa fonte que a psicologia nos traz, que é vivenciar, inclusive, o luto da perda de pais vivos. A maioria das crianças e adolescentes que vão para adoção são órfãos de pais vivos. E é preciso a gente, então, trabalhar com muita cautela
com o fator tempo. É. Nem muita pressa para não gerar atropelos e passar por fases que são importantes, mas também não ficarmos acomodados. Dentro do Poder Judiciário é preciso internalizar isso, que apesar de o magistrado e do promotor de justiça terem outras atribuições, ele precisa de priorizar o trâmite de processo que envolva criança e adolescente, especialmente se elas estiverem acolhidas ou se estiverem em processo de adoção. Por consequência, os processos daqueles que estão se preparando para adoção da mesma forma. O tempo da criança é muito diferente do tempo do adulto, né? Então, 6 meses para uma criança que está lá na primeira infância são extremamente importantes, né? E é diferente para o adulto. 6 meses para nós não faz tanta diferença, mas para uma criança, por exemplo, que está na primeira infância, faz uma diferença brutal, né? Agora, a gente ouve muitas famílias reclamando, mas adotar demora demais e tal. Queria que o senhor falasse um pouquinho sobre isso, porque eu sei que existem mitos a respeito dessa demora, né? E o que que faz demorar, o que que faz ser mais rápido? Exatamente, Sara. Existem muitos mitos que envolvem o tema da adoção. O tempo da adoção é um deles, né? Há que se ter, como nós já falamos aqui, cuidado e cautela na condução de cada fase, mas não se pode eternizar fases. Nós não podemos deixar uma criança no acolhimento institucional, entendendo que em algum momento a sua família, mesmo que ela esteja, por exemplo, no acolhimento familiar, que em algum momento aquela família vai reagir e terá atitudes protetivas, né? Eu gosto muito da frase do Procurador de Justiça, Sarro Bittencourt, onde ele diz que o corpo de delito do afeto é o cuidado. Então, quem ama, cuida. Então, é preciso estar atento para esses marcos jurídicos da criança e do adolescente. É preciso trabalhar com qualidade para que a gente possa saber o momento em que se deve trabalhar a família e saber o momento em que se deve buscar a possibilidade da criança ter outros caminhos, né? E o tempo da preparação para adoção, ele também precisa ser bem atento, o tempo da espera desse filho que chega, que às vezes dura anos, né? Essa gravidez psicológica aí que vai durar anos. É preciso de ter em mente que para tirar uma criança de uma família e disponibilizá-la para uma outra, há que se ter alguns cuidados. E esse tempo é um tempo necessário justamente para isso, para que cada fase seja bem conduzida, para que lá na frente nós não tenhamos falhas graves, nós não tenhamos equívocos, nós não corramos o risco de devoluções de adoção, que é uma coisa muito triste, né? Ou de reversões jurídicas, judiciais de adoções, ou de guardas que já estavam aperfeiçoadas, vamos assim dizer. Então, há que se levar em consideração tudo isso. Porém, eu acho que o sistema de justiça, sim, tem sua parcela de culpa, vamos assim dizer. Por quê? Porque o trâmite dos processos ainda é lento. A priorização do andamento dos processos, a estrutura do Poder Judiciário ainda é carente. Nós temos carência, por exemplo, de equipes técnicas que fazem os estudos para que dê subsídios ao Poder Judiciário, ao Ministério Público, à Defesa, para conduzir esses processos. Nós temos falta de juízo, nós temos varas de comarcas que poderiam ser varas privativas de infância e juventude e não são. Nós temos situações em que um processo de destituição de poder familiar já poderia ter sido ingressado e não o é. Né? E a rede de proteção que atende essas crianças também precisa se perceber de que nós temos que ter marcos para encerrar uma fase e começar outra. Então, de maneira geral, vamos dizer assim, essa conta da demora na adoção, essa crítica ela é justa, em certa medida ela é justa, mas há que se ter cautelas, porque nós temos adoções, e nós vamos dialogar bastante sobre isso aqui, adoções que são muito rápidas, adoções que acontecem em 3 meses, e nós temos adoções que demoram 5 anos. Recursos, demoras em cada fase, os tribunais nem sempre dão a prioridade no julgamento desses processos, né? Quando chegam nos tribunais dos estados e nos tribunais superiores, há uma demora excessiva. Então, todos nós precisamos melhorar a questão do tempo dessa criança. Como você muito bem disse, o tempo da criança é um tempo muito precioso, é um tempo muito rápido. A primeira infância passa rápido, a segunda passa e a adolescência muito mais. Então, há que se ter esses cuidados com relação ao tempo. E nesse caso do tempo, também uma coisa que pesa é o perfil da criança ou das crianças que a família quer adotar, né? Então, nós já tivemos alguns casos aqui em Uberlândia de que do dia que a família entregou os papéis para se habilitarem para adoção, ao dia em que seus filhos chegaram,
Não deu nem 9 meses, foi um parto prematuro, mas eles tinham perfis mais amplos, né? Porque muitas das crianças que estão colocadas para adoção, e eu acho importante a gente salientar isso, foi feito um estudo recentemente pelo Ministério Público, se não me engano, que mostra que a média de idade das crianças de entrada no acolhimento institucional familiar é em torno de 9 anos. Então, famílias que querem adotar crianças menores vão ter que esperar um pouco, porque não tem tantas crianças assim disponíveis para serem adotadas antes disso. Então, famílias que se abrem para a adoção de crianças mais velhas, grupos de irmãos, crianças com doenças, vão ter um processo mais rápido, né? Mas, por outro lado, ninguém deve mudar o seu perfil só por causa da sua ansiedade. Cada um sabe do que dá conta, e é muito importante, né, que as famílias reflitam sobre isso. Que criança ou quais crianças eu dou conta de parentar. Outra coisa que eu acho importante salientar, né, é o empenho que o Tribunal de Justiça de Minas Gerais, inclusive, tem tido quanto à questão da entrega legal. Porque isso acaba agilizando, não é, doutor José Roberto, a resolução do problema da criança e o encaminhamento para a família, não é verdade? Verdade. Em 2017 surgiu essa lei, né, 13.509, e que deu um delineamento maior a respeito da forma como nós vamos conduzir quando nós recebemos uma mulher que está grávida ou que é mãe de recém-nascido que manifesta o desejo de entregar seu filho em adoção. Em 2019, o Tribunal de Justiça criou esse programa denominado Entrega Legal, que tem toda uma sistemática, inclusive materiais de apoio a todos os municípios e comarcas, para que possam acolher e receber de uma maneira humanizada e sem constrangimentos essas mulheres que comparecem com essa intenção de entregar seu filho em adoção. Quando a gente fala de tempo, Sara, é importante destacar também que o perfil preferencial do brasileiro para adoção tem melhorado. É verdade. Graças a um trabalho a partir de 2009, quando começaram a surgir os grupos de apoio à adoção, dialogar mais sobre a adoção, oferecer um espaço para que as pessoas reflitam sobre o perfil, é aquela história entre o ideal e o real, né? O meu ideal é um bebê, como dizem, né? Um bebê recém-nascido, pele clara, olho claro, propaganda de margarina, né? E ele é convidado a revisitar esse sem invasão, sem atropelos, né, sem imposições, mas ele é convidado a buscar refletir sobre esse perfil que eles escolhem. E a partir daí, seja na preparação, seja no trabalho dos grupos de apoio à adoção, seja nas campanhas que se realizam, foi aumentando a possibilidade de crianças que já estão, por exemplo, para além da primeira infância, ou seja, depois dos 6 primeiros anos de vida, elas têm muito mais possibilidades hoje de serem adotadas. Todavia, a partir dos 10 anos, a gente começa a ter mais dificuldades, né? As crianças e os adolescentes, sejam grupo de irmãos ou não, ainda não é a preferência do brasileiro. O brasileiro ainda prefere esse perfil de criança. Então, quem deseja um bebê, um recém-nascido, o que você muito bem diz, as pessoas têm que seguir o seu projeto de família, Sim. seguir o seu coração, o seu desejo. Não vão mudar o perfil de adoção apenas para encurtar o caminho. Há situações em que, no momento em que a gente termina uma habilitação para adoção e a gente lança a família no SNA, no Sistema Nacional de Adoção, imediatamente ela já é vinculada a uma criança. Eu cito um exemplo, por exemplo, aqui em Uberlândia, onde uma família habilitada aqui, ao ser inserida, ela já foi imediatamente vinculada a um grupo de 5 irmãos. E essa adoção se aperfeiçoou, já está concluída há mais de ano. Então, depende do perfil, quando a gente fala de novo do tempo. Depende do tempo em que a justiça consegue resolver a situação jurídica da criança. Isso é um fator que cabe a nós, do Poder Judiciário e do sistema de justiça, melhorarmos. E depende também do perfil daquela família adotante que eles escolhem. Grupo de irmãos, crianças mais velhas, adoções interraciais, não é? Questões de saúde mais intensas, fazem com que essa demora ela seja maior ou menor. Já ouvi falar, assim, algumas críticas, né, como a gente falou de alguns mitos em relação a esse tempo. O senhor percebe, por exemplo, que para bebês há uma aceleração desse processo e em relação a crianças maiores? Ou como o senhor vê isso, assim, se para bebês existe uma pressa para isso e às vezes até algum atropelamento, isso em termos Brasil, talvez?
Ou como o senhor percebe isso, esse tempo para cada fase dessa criança? Bom, o olhar legislativo não prevê diferenciação. Aliás, ele, ao perceber que o perfil de crianças mais velhas é de demorar mais para serem adotados, às vezes nem conseguirem uma adoção, foi de justamente criar mecanismos a partir de 2009 para incentivar as adoções interraciais, grupo de irmãos, pessoas com mais problemas de saúde. Esses, sim, diz o estatuto, devem ter trâmite privilegiado, porque envolvem crianças. É uma denominação que eu não aprecio muito, a denominada adoção tardia, né? Eu acho que o tardia aí, ele poderia ser trocado por uma outra denominação, não acha, Sara? Adoção de crianças e adolescentes maiores, né? Pois é, eu acho que falta usar uma palavra aí que seja melhor, mais adequada. Então, nunca é para tarde, né? esses, exatamente, para esses, sim, o processo tem que ter um trâmite melhor. Agora, para bebês, não. Acontece que quando a gente, magistrado, quando o juiz tem que acolher uma criança, um bebê que sai de um hospital e que dali ele já vai para um acolhimento, a gente precisa ter muita atenção com esses 6 primeiros anos da vida, né? A infância, como diz muito bem a Lia Luft, né? É esse chão que a gente pisa a vida inteira. Então nós temos que cuidar bem desse chão que nós pisamos até hoje. Então nós nos preocupamos muito com a celeridade de processo de crianças muito pequenas, porque nós aprendemos, a ciência nos traz isso, que quanto menores nós somos, mais dependentes nós somos. E nós precisamos de ter mais afeto nessa fase inicial da vida, mais cuidado, mais atenção. Então, de maneira geral, há uma preocupação em solução da situação jurídica dessas crianças mais novas, mas a lei nos alerta para que as crianças mais velhas, aquelas que chegam na proteção mais tardiamente, vamos assim dizer, que elas sim têm um trâmite privilegiado para que elas possam ter cada vez mais possibilidades. Quanto mais nós demoramos para resolver a situação jurídica dessas crianças, mais nós vamos diminuindo as possibilidades delas serem adotadas, sendo isso o desejo delas. Sim. E o senhor falou que existem prazos, né, que são trazidos pela lei, que precisam ser cumpridos. O que acontece quando esses prazos não são cumpridos? Esses prazos, eles devem ser cumpridos, mas quando não o são, e infelizmente na maioria não conseguimos, né? Por exemplo, quando acontece um acolhimento, as equipes técnicas envolvidas precisam dar subsídios ao promotor para ele ingressar com uma ação de destituição do poder familiar. Diz o estatuto que, ao receber um relatório conclusivo sugerindo a destituição do poder familiar, o promotor tem 15 dias para entrar com essa ação de destituição do poder familiar. Como eu já abordei aqui, nós temos 120 dias para preparar uma família para adoção, 120 dias para julgar uma destituição do poder familiar, 120 dias para concluir um processo de adoção. São prazos em que, em razão dos gargalos e da estrutura ainda precária do sistema de justiça, no Brasil nós temos dados que revelam que nós temos cerca de 84 milhões de processos em trâmite, né? Uau. É um volume assustador. Sim. E dentre esses 84 milhões, nós temos um grande número, embora de percentual ele é pequeno, que envolve crianças e adolescentes em acolhimento ou famílias que estão adotando. Então a gente precisa de estar atento a respeito desses prazos, que a gente pode não conseguir cumprir, mas não se justifica, Sara, que se eu tenho 120 dias para preparar uma família para adoção e posso prorrogar por mais 120, que eu gaste um ano. Não se justifique que para destituir o poder familiar, quando a lei fala que é 120 dias, eu gaste 2, 3 anos. Não se justifica que se uma criança deve ficar no máximo 1 ano e meio num serviço de acolhimento, se percorra 1 ano e meio só para se decidir se aquela criança volte ou não para sua família, né? É preciso que a gente tenha cuidado, cautela, celeridade, mas não tenha atropelos. Nós não podemos eternizar essas fases. Então, a gente precisa de agir com essas atitudes, de forma a minimizar os tempos, porque, como já dissemos, né, o tempo da criança, o tempo do adolescente, ele passa mais depressa. Então, a gente observa que, se um juiz descumprir um prazo, a gente costuma dizer que prazo para a justiça são prazos impróprios, né? Se o promotor não entra com aquela adoção,
o máximo que vai acontecer com aquela adoção, não, com aquela destituição no poder familiar. Se numa audiência concentrada perceber que aquela criança já está há mais de 6 meses no acolhimento e que há indícios de que aquilo pode ser uma eternização de um acolhimento que não deve ser dessa maneira, é possível que o juiz encaminhe o processo ao chefe do Ministério Público do Estado, ao Procurador-Geral de Justiça, para que ele verifique se realmente deveria ingressar com aquela ação. E se ele entender que deve, ele vai nomear outro promotor para fazer isso. No Poder Judiciário, nós temos, por exemplo, um programa no Tribunal de Justiça de Minas Gerais que trouxemos do Rio de Janeiro que chama Adoção em Pauta. O Adoção em Pauta, aproveitando todo o trabalho que se faz no mês de maio, que é o mês que se celebra o Dia Nacional da Adoção, as nossas atitudes de sistema de justiça e poder judiciário consistem em, no começo do ano, fazermos um raio-x de todos os processos que eu tenho envolvendo a adoção e que eu possa colocá-los em pauta. Por isso que chama adoção em pauta, que a gente possa dar celeridade no trâmite desses processos. As corregedorias, ainda falando sobre esse tempo, nós somos cobrados pela Corregedoria dos Estados, que cobram o trâmite o tempo desses processos. O CNJ, desde 2019, ele tem alertas vermelhos, alertas amarelos, que nos dizem, olha, essa criança está acolhida há mais de 1 ano e meio. Olha, esse processo de adoção não terminou ainda. Olha, não houve audiência concentrada aqui. São alertas e, em última instância, se perceber que há uma negligência, uma desorganização, realmente uma conduta que não é a mais adequada, é possível, sim, que os tribunais, que o Ministério Público possam tomar providências administrativas em nível de corregedoria. Então, basicamente, é isso que acontece quando o sistema de justiça, seja promotor, seja juiz, não cumprem os prazos que estão na lei. Eu estou entendendo, então, que existem, sim, medidas bem direcionadas para que esses prazos sejam cumpridos, né? E que, de alguma forma, isso possa não só não acelerar, mas fazer com que esse tempo seja o suficiente, né? Não trazendo prejuízo para essa criança, adolescente que está em espera, mas que seja feito com uma qualidade que promova, então, esse processo, né, da forma mais rápida possível. E então, digamos, em termos de medidas para serem tomadas para que essas crianças não fiquem tanto tempo ali esperando, você trouxe então um panorama bem interessante, né, de projetos mesmo específicos para que existem outras medidas assim que você perceba que possa ser feitas para que essa segurança da criança seja respeitada, mas que também o processo não se demore. Eu acho que devemos estar atentos a cada fase, né? A adoção, ela passa por fases. Até uma criança ir para uma família adotiva, são fases que ela passa. Aquela fase que se espera antes do acolhimento, né? Que não há previsão legal sobre quanto tempo uma família deve ser acompanhada antes que se chegue a um marco final. Por exemplo, eu trago aqui a legislação da Espanha, onde lá uma criança ou um adolescente com problemas de cuidados em sua família, 1 ano e meio, 2 anos no máximo. No Brasil, nós recebemos, às vezes, crianças no acolhimento, em que a família é acompanhada por 5, por 6, por 8, por 10 anos. Outras crianças foram nascendo. Eu faço um convite aos nossos legisladores que eles possam pensar que sem atropelos, mas colocando marcos. Quando a gente coloca prazos, as pessoas sabem. São combinados, não é, Sara? Exatamente. Se existe um combinado de que a criança não pode ficar mais do que 1 ano e meio, vamos todos trabalhar no acolhimento, vamos trabalhar isso. Se ela não pode ficar mais de 1 ano e meio no abrigo, que tal nós pensarmos que ela não poderia ficar mais de 1 ano e meio, 2 anos, em sua família padecendo de problemas que às vezes não são agudos, mas são crônicos. Sim. Aquela doença silenciosa, aquela negligência que vai internalizando e causando feridas que são muito difíceis de trabalhar. Então, é preciso pensar nessa questão, é preciso que a gente tenha essas atitudes de priorizar o nosso trabalho. Eu costumo dizer que a gente não pode dizer que a culpa de tudo isso é do magistrado. Os juízes também passam por situações muito difíceis. Cito de novo o exemplo da falta de equipe técnica. Há muitas comarcas que a gente até faz uma observação de que não existe nem equipe, às vezes não existe nem equipe. É um técnico judicial, isso é um cenário praticamente no Brasil inteiro. Dificilmente nós temos um psicólogo numa comarca que não seja uma comarca de uma cidade maior, de entrância especial, como nós falamos, né? Então aí ele já tem um gargalo. Um gargalo que vai dificultar ele ter subsídios para bem conduzir um processo sem atropelos, não é? A ausência
de varas com menos volume de processo nesses que lidam com infância e juventude. O acúmulo da jurisdição criminal, com inúmeros réus presos, por exemplo, é um fator de dificuldade também para o juiz, né? Mas é preciso que a gente leve em mente o que traz o Estatuto. Lá no artigo 150 para frente, onde disse que o processo que envolve criança e adolescente tem que ter trâmite privilegiado, sob pena de responsabilidade. Quando a gente fala a respeito de consequências, há que se verificar, e muitas vezes o magistrado faz isso, ele justifica a demora. Eu preciso justificar por que eu estou demorando. Olha, eu estou demorando porque essa etapa demorou, porque tivemos dificuldade de a citação dos pais, tivemos dificuldade de conseguir uma conclusão das equipes técnicas, tivemos dificuldade porque o processo foi julgado, mas teve um recurso que foi para o tribunal e demorou 1 ano para ser julgado. Há que se justificar. Eu acho que é uma satisfação que a gente deve para a criança, Claro. que a gente deve para os adotantes e que a gente deve levar nas audiências concentradas essa atualização para a criança. De dizer para ela, da mesma maneira que a gente diz para os adultos, calma, o seu tempo vai chegar, Sim. o seu tempo de espera vai chegar, eu tenho certeza que ele chega. E para a criança dizer isso também, nós estamos todos envolvidos e preocupados em cuidar do seu tempo, do seu futuro. E todos nós, então, dessa maneira, num cenário mais ideal, vamos nos aproximando de cumprir o que o legislador nos pede. José Roberto, riquíssimo esse nosso bate-papo. Muito obrigada por trazer tantas informações relevantes. E agora eu queria dar a oportunidade para o senhor deixar uma mensagem para quem está nos escutando ou nos assistindo. Eu digo para as famílias que se habilitaram à adoção, primeiro eu tenho que cumprimentá-las, porque escolheram o caminho correto da adoção, porque vão seguir o caminho que vai te conduzir a uma adoção segura, sem atropelo, sem aventuras, sem adoção direta, sem adoção dirigida, sem adoção à brasileira. E depois, num segundo momento, que você aguarde o seu tempo. O seu tempo vai chegar, o seu filho vai chegar. A todo momento você é convidado a revisitar o seu perfil de filho. Faça essa visita, mas seja fiel ao seu projeto. Aguarde o seu tempo. A hora que seu filho chegar, quando você receber um telefonema tão esperado da equipe técnica da cidade onde está o seu filho, e que às vezes seu filho já nasceu, você vai perceber que tudo valeu a pena. Quando a gente obedece e tem essa expectativa, mas dentro da legislação, a segurança é muito maior e o seu filho chega e você vai respeitar o tempo dela, o seu tempo, e a família vai seguir já completa com os filhos que desejam os pais e com os pais que buscam os seus filhos. Muito obrigada, doutor Poiani, por todo esse conhecimento que o senhor trouxe para nós. Obrigada, Sara. E obrigada a você também, que nos acompanhou até aqui. Encaminhe esse vídeo para quem possa se beneficiar com essa mensagem. A Pontos de Amor está no Instagram, no YouTube, também no podcast, no Spotify. E nós também queremos agradecer ao Famílias Raras por nos oferecer esse espaço e toda essa estrutura para esse podcast acontecer. Famílias.raras no Instagram. Então, curta, compartilha, deixe seu comentário e até a próxima.